Olá, eu me chamo Roberta Buri e hoje nós iremos estudar o Vem Segue-me, terceiro NEF, 17 ao 19. Para mim, esses versículos, eles têm uma beleza única. Para mim é um dos mais belos capítulos e versículos que nós temos no livro de Mórmon. Aqui a gente consegue encontrar o Salvador ministrando, o Salvador amando, o Salvador perdoando, o Salvador abençoando, o Salvador chorando, o Salvador sorrindo. Então, e visitando os nossos ancestrais. Então, para mim, é uma das mais belas histórias que nós temos no livro de Mórmon. É um dos capítulos que mais me traz conforto, mais me traz esperança e, acima de tudo, é um dos capítulos que mais me ensina a ser como Salvador. E eu percebo que o propósito dele nesses capítulos é justamente isso, é nos ensinar, nos ministrar, é mostrar o que ele deseja, o que ele espera de nós. O livro de Mórmon, ele é um livro muito especial. Ele é um livro que nos aproxima do Salvador. Eu testifico disso para vocês. E para começar, nós iremos só para fazer uma caminha aqui, né? Para a gente conseguir alicerçar todo o conteúdo que agora a gente vai explorar. Aqui, Jesus, ele está nas Américas e ele continua instruindo o povo, ele continua ensinando a ele. E chega um momento que o Salvador fala, bem, olha, eu sei que sobrecarreguei vocês, que já ensinei muitas coisas, né? Houve um movimento muito grande aqui de instruções, de estímulos, né? Então, eu quero que vocês agora, com tudo que eu passei, tudo que eu ensinei, que vocês dirijam-se para suas casas e ponderem a respeito do que eu falei. E que vocês pensem, meditem a respeito do que eu ensinei. E aí ele explica, vão, ponderem, porque eu percebo que vocês são fracos, né? Mas não no sentido de fraqueza para diminuir, mas de entender a fraqueza humana. Por quê? Porque ele também, né, passou por isso, ele também foi humano. Então ele entende quais são as nossas limitações. Chega um momento que a gente já não consegue mais absorver, prestar atenção. Então, e as dúvidas também que surgem. Então ele falou: vão para casa, ponderem, pensem a respeito de tudo. E amanhã eu tô aqui de volta e a gente conversa um pouco mais. Só que, ao falar isso, ele disse: aí agora, depois vocês vão para casa, eu tenho outras ovelhas para ensinar. Eu tenho outras pessoas que eu vou visitar, que é da tribo de Israel que está perdida, mas elas não estão perdidas para o Pai. Eu sei onde elas estão, eu estou indo lá visitá-las. Então, amanhã eu volto, eu vou lá visitá-las, amanhã eu volto e venho aqui e ensino para vocês. Ao falar isso, ele olhou lá no versículo 5 do capítulo 3, do capítulo 17, perdão, de terceiro NEF, ele olhou para essa multidão, para essas pessoas e fala exatamente assim, olha no 5. E aconteceu que depois de assim haver falado, Jesus olhou novamente para a multidão que o cercava e viu que estavam em lágrimas e olhavam-no fixamente, como se quisessem pedir-lhe que permanecesse um pouco mais com eles. Então, quando o Senhor olhou para eles, eles estavam olhando fixamente para o Senhor, para o Salvador. E como se estivessem pedindo, fala aqui, né? Não vai, fica um pouco mais. Nós queremos que o Senhor fique aqui. Embora tenha ficado muito tempo, né? Como o Senhor reconheceu que eles
tinham tido muito estímulo durante o dia, a gente ainda deseja que Sofia aqui não vá embora. Eu fico imaginando que eu sentiria a mesma coisa. Imagina o Salvador na minha casa, me visitando, me ensinando, ou na minha ala, né? Na minha estaca, ensinando, ministrando. Eu não ia querer sair de lá. Quando eu servi missão, eu fui muito abençoada com os meus presidentes, com o meu presidente de missão e com a Sister França. O presidente França e a Sister França. Eles eram maravilhosos. E toda conferência que tinha, toda reunião que tinha, eu podia passar o dia inteiro ouvindo eles. Porque o espírito era maravilhoso, era delicioso estar ao lado deles. Tudo que eles tinham para nos ensinar. Então, eu fico imaginando ao lado do Salvador, né? Eu nem ia querer levantar do banco mesmo. E aí o Salvador, ao perceber que eles não queriam que o Salvador... Mas eles não se atreveram a falar, não vai. Eles se calaram, mas eles estavam em lágrimas, chorando pro Salvador não sair. E o Salvador, ele disse, tudo bem, eu percebo que vocês desejam que eu fique aqui ainda. E no 6 ele diz assim, e ele lhes disse, eis que minhas entranhas estão cheias de compaixão por vós. Que compaixão, que amor. O Salvador estava dizendo, olha, eu estou com vocês. Eu estou compadecido pelo sentimento de vocês. Eu sei o que vocês estão passando. Eu sei o que cada um está sofrendo. Eu sei qual é a necessidade que vocês têm. Eu sei qual é o desejo que está aí no coração de vocês, né? Eu sei que vocês gostariam que eu fizesse aqui o mesmo que vocês ouviram que eu estava fazendo lá em Jerusalém. E aí, logo em seguida, ele faz uma pergunta para os irmãos, né? Para aquele povo que estava lá. Tendes enfermos entre vós? Eu acho que cada um pensou, nossa, tendes enfermos? Lógico, nós temos enfermos entre nós. Mas por que será que ele fez uma pergunta, tendes enfermos entre vós? Aqui, nesse momento, irmãos, a gente vai começar a explorar e até mesmo debater sobre um aspecto perfeito de ministração. A perfeição que o Salvador nos ensinou de como, de fato, nós precisamos ministrar. Nós precisamos saber o que tem entre nós, qual é a necessidade que existe entre nossa comunidade, entre nossa ala, entre o nosso grupo de irmãos que fomos designados e irmãs que fomos designados para ministrar. Qual a necessidade que cada um tem? E aí ele fala, tendes enfermos entre vós? Trazei-os aqui. Há entre vós coxos, ou cegos, ou aleijados, ou mutilados, ou leprosos, ou atrofiados, aflitas de algum modo, ou seja, né? Ele abriu para todo mundo, porque se você não é coxo, você é cego, se você não é cego, você é surdo, se você não é surdo, você está aflito por algum motivo. E ele sabia que estavam assim. Por quê? Porque quando Cristo ele foi crucificado em Jerusalém, nós sabemos que houve sinais aqui nas Américas. E foram sinais terríveis de destruição, de terremotos, né? De cidades que foram afundadas, de cidades que foram queimadas. Então, assim, muitos desses que estavam aqui tiveram parentes que sumiram, parentes que morreram, pessoas que foram machucadas, que talvez tivessem perdido ali uma perna, ficaram surdas. Então ele sabia que tinham pessoas afligidas ali com os sinais. Então ele falou, trazei-os aqui. E pessoas que também estavam sofrendo por ter perdido um ente querido, né? Um filho, um marido, um irmão, um pai, uma mãe. Então o convite dele foi de trazei-os aqui. Ele não disse, olha, eu vou até vocês.
Isso é uma parte muito importante de que iremos falar. Guardem isso. Mas ele fazendo esse convite de trazei-os aqui, ele começou a curar um de cada vez, um por vez. Então aqui a gente percebe a perfeição de uma ministração. Como uma ministração perfeita? Muitas vezes nós somos muito atarefados, temos chamados, trabalho, família, né? Muitos compromissos, nossos problemas pessoais. E aí, para cumprir com o chamado de ministrar, a gente pega o celular, manda deixa eu mandar essa escritura, deixa eu mandar uma mensagem aqui pro irmão, ou eu só preciso cumprir com isso, né? No final do trimestre eu tá ok. E a gente percebe que o Salvador, ele também tinha um compromisso. Mas o Salvador, ele a intenção dele não era só de preencher uma listinha, um checklist ali. Ele queria de fato ministrar, ele queria entender como ele poderia ajudar de uma forma pessoal, íntima e com a necessidade que cada um tinha. Ele poderia simplesmente falar, olha, ele tinha poder para isso, ele tem poder para isso, falar, tá, curo todos os coxos, curo todos os cegos, curo todos os aflitos. Agora tô indo lá cumprir com minha próxima designação. Ele não fez isso. Ele falou, trazei-os a mim, cada um, de uma forma pessoal, de uma forma individual, olho no olho, coração com coração. Será que nossa ministração tem sido tão boa, tão perfeita como a do Salvador? Será que eu conheço de fato a pessoa que eu ministro? Será que hoje, eu pensando nas irmãs ou nos irmãos que me foi designado para cuidar, eu sei qual é a necessidade dele hoje? Sei qual é a sua aflição? Será que eu sei qual é a sua surdez espiritual? A sua dificuldade de continuar caminhando até o Salvador? Sua dificuldade talvez de ir ao templo? Será que eu tenho feito aquilo que o Salvador espera que eu faça? Nesses capítulos nós iremos aprender com o próprio Mestre o que ele deseja que nós aprendamos. Aprender com o Mestre como agir com os seus filhos, porque ele vai nos ensinar de uma forma muito pessoal, direta e íntima, se nós abrirmos nosso coração, claro. E aí ele fala, né? No 9. E essa é uma parte muito interessante que me chamou muita atenção, que eu marquei aqui. No 9 ele fala assim: e aconteceu que depois de ele haver assim falado, toda a multidão de comum acordo adiantou-se com seus doentes. De comum acordo. Salvador, ele é muito educado. Ele não vai invadir ou fazer algo que nós não desejamos, que a gente não queira. Ele só vai fazer se eu quiser, se eu desejar. E de comum acordo, né? Se eu quiser fazer esse convênio, eu só faço convênio com o Senhor, ele só faz um convênio comigo de comum acordo, se eu estiver de acordo com aquele convênio, com as regras do convênio, com os mandamentos. Senão, não tem. Então, ele só curou aquelas pessoas porque elas desejaram ser curadas. E o convite maior foi, trazei-os aqui. Ele não falou, eu vou até vocês. Não, trazei-os aqui. E muitas vezes, irmãos, nós pensamos, por que o Salvador curou essas pessoas? E ele não me cura. Por que as minhas orações ele não ouve? Por que a minha dor ainda não passou? Por
que eu ainda sofro com isso? Por que que isso ainda atrapalha o meu progresso? Mas aqui ele ensina uma forma tão linda de nos achegarmos a ele, que é através do serviço. Mas como servir me aproxima dele? Irmãos, a mágica acontece assim. À medida em que eu me proponho a levar alguém até o Salvador, a aproximar alguém do Cristo vivo, naturalmente eu também me aproximo. Naturalmente, aquele amor é passado e refletido, aquele cuidado, ele também vem para mim. Naturalmente eu sou cuidada. Então, todos os que levaram seus coxos, eles também foram ensinados, eles também tiveram a oportunidade de se aproximar do Salvador, de ter esse contato com ele. Então, quando eu penso que eu levando, conseguindo ajudar alguém a chegar até o templo, eu também estou me aproximando do Senhor. Quando eu consigo exercer o meu chamado de ministração com excelência, eu também vou conseguir respostas às minhas orações. E voltando a falar do porquê, às vezes eu sinto que as minhas respostas, as minhas orações, elas não são atendidas e me sinto sozinha, vazia. Eu já me senti muitas vezes assim. Eu já senti, por que, Senhor, eu não estou sendo ouvida? Por que eu tenho pedido isso e não tem sido me dado? Por que isso não tem sido atendido? Por que essa dor ainda não passou, né? Por que os meus olhos ainda não foram abertos para isso, enquanto outras pessoas já enxergaram e eu não consigo ver com clareza isso? E quando isso me vem, irmãos, eu lembro do Salvador novamente. Quando na cruz ele fala a seguinte frase: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Com certeza, houve um momento de silêncio quando ele fala isso. Houve uma pausa. Eu não acredito que ele já foi falando e já completando a frase, né? Acho que houve um momento de silêncio quando ele falou isso. Que é aquele momento que a gente tem de silêncio quando a gente ora: Senhor, tira isso de mim, resolve esse meu problema. E há essa pausa silenciosa, né? Onde a gente, às vezes, não ouve essa resposta. E o Salvador, ele esperou o Pai responder: se for possível, afasta de mim esse cálice. E acredito que esperando, e aquele cálice não passou, aquela dor não passou, ele compreendeu e teve a humildade de dizer: tudo bem, todavia, seja feita a sua vontade. Quando ele já era um Deus, mas ele sabia, ele desejava se tornar algo maior, que era ser o nosso Salvador, que era ser o nosso Redentor. Ele tinha um propósito maior, que era nos redimir dos nossos pecados, que era nos ajudar a vencer a morte física e a morte espiritual. Então ele sabia que para que isso acontecesse, ele precisava experimentar, ele precisava passar por aquilo. Ele precisava ter que viver aquilo. Então, muitas vezes, irmãos, algumas coisas não são retiradas ou não nos foram dadas ainda, porque nós precisamos crescer, nós precisamos aprender com isso. Isso vai nos elevar a um nível muito maior do que nós estamos agora. Vai nos tornar melhores do que já somos. Com certeza, o Salvador, ele está ciente de tudo. Ele sabe de todas as coisas. Nada do que acontece em nossa vida foi por um descuido. De repente o Senhor se distraiu e isso aconteceu comigo em uma distração. Não foi, ele está ciente, porque ele nos ama e ele nos cuida. Então,
Se algo em nossa vida ainda não foi resolvido, ainda não foi curado, não se preocupem. Usem essa pausa para aceitar a vontade do Senhor e dizer: seja feita a sua vontade. Me ajude a aceitar a sua vontade, para que isso me torne maior e melhor do que eu sou. Então, quando nós ministramos da maneira do Senhor, nós iremos poder cuidar de uma forma pessoal e individual dos nossos irmãos, nos achegando mais ao Pai Celestial e levando os nossos irmãos a se achegarem mais ao Pai Celestial. Que esse versículo possa nos ajudar a sermos ministradores melhores, mais preocupados. Não só alguém que quer preencher uma listinha, mas sim desejosos de oferecer o nosso melhor, de nos preocuparmos verdadeiramente com aquele que o Senhor nos designou a cuidar e a nos preocuparmos. E após todos eles serem ministrados, curados de uma forma pessoal, de uma forma individual, cada um de acordo com sua necessidade, né? Cada um de acordo com sua individualidade. O Salvador falou: tudo bem, agora eu percebo, né? A família de vocês está aqui, eu já abençoei vocês, porque estava entre homens e mulheres. Eu também preciso abençoar as criancinhas. Eu também preciso abençoar os seus filhos. Então agora, trazei-os aqui, né? Reúne todas essas crianças de vocês e tragam aqui, para que eu possa ensinar, que eu possa ministrar. Diferente de quando ele estava em Jerusalém, ele foi lá e abençoou todas as crianças também. Ele foi lá, colocou no colo e abençoou todas as crianças. Ele também abençoou essas crianças aqui das Américas, também de uma forma individual, com que cada uma estava sentindo, porque elas também tinham passado pelas mesmas aflições que seus pais. E quando ele fala trazei-as, ele diz assim, olha, no 11 ele fala, e aconteceu que ele ordenou que as criancinhas fossem levadas à sua presença. No 12, levaram, pois, suas criancinhas e colocaram no chão ao redor dele, e Jesus ficou no meio, e a multidão cedeu espaço até que todas as crianças foram levadas a ele. Então, Cristo no meio e as crianças ao redor. Então, aqui dá pra gente entender que eram crianças que já conseguiam sentar, né? Não eram bebezinhas, já eram crianças ensináveis, né? E o Salvador colocou elas ali ao redor, todas elas. E depois que elas se sentaram, ele ordenou que todos se ajoelhassem para orar e acompanhar ele em uma oração, enquanto as crianças estavam ali sentadas ao seu redor. E no 14, eu ponderei muito a respeito dessa dor que o Salvador sentiu, né? Ele fala que ele sentiu uma dor no peito a respeito dessas criancinhas. Ele fala assim no 14. E aconteceu que depois de terem todos ajoelhado no chão, Jesus gemeu e disse: Pai, estou angustiado em virtude da iniquidade do povo da casa de Israel. Ele demonstrou a angústia que ele estava para o Senhor. Que iniquidade era essa? Que angustiou tanto o Salvador, que fez ele gemer de dor. Porque geralmente, quando a gente geme de dor, é de tristeza. Então, o que estava acontecendo com essas crianças ao ponto de fazer o nosso Salvador gemer? Eu não sei exatamente qual é a resposta, irmãos. Mas eu acredito que também não exista uma única resposta, uma única explicação para isso, né? Só que, de acordo com o texto, mais tarde, a gente vê logo lá na frente, essas crianças, elas
foram ensinadas pelo Senhor. E talvez a dor do Salvador fosse essa, de ver que era uma geração que estavam ali puras, porém que ainda não havia aprendido nada sobre o Cristo. Elas não sabiam como recorrer a Ele, elas não conheciam nada, porque os seus pais não tiveram talvez o cuidado, a preocupação de querer ensiná-las. Negligenciaram por achar que talvez fossem jovens demais ou que não era importante, né, ensinar as escrituras. E com isso, eu fiquei muito feliz, porque eu tenho 2 filhos. Eu tenho um de 14 e outro de 16, meu mais velho. E quando eles se batizaram, com 8 anos, nós decidimos que, olha, se batizou, vai ter que começar a fazer jejum. Todo primeiro domingo do mês vai jejuar. Lógico que dentro, né, das condições dele, a gente foi introduzindo aí 12 horas, depois até chegar a 24 horas. Então, e a maioria das pessoas falavam assim, nossa, mas eles são tão jovens, são tão pequenos para estar jejuando, né? E estavam na primária ainda, e primária tinha doce, tinha lanchinho, e eles não comiam, porque eles estavam jejuando. Então, a líder da primária sempre falava, poxa, irmã Roberta, ele tá jejuando, a gente foi oferecer o doce, eles falaram que não podiam porque estavam jejuando, então ela dava para eles não serem tentados, ela guardava para me entregar. E a gente sabia que o que a gente estava fazendo era certo, embora muitos achassem que nós estávamos sendo muito radicais por serem pequenos ainda. Então, um certo momento, nós estávamos passando por uma adversidade, né? E em uma conversa familiar, eu falei para meu marido, falei, poxa, amor, o que a gente vai fazer? E um deles falou assim, um jejum. Naquela hora, irmãos, meu coração se encheu de tanta alegria, porque eu entendi que nós havíamos ensinado para os nossos filhos como eles poderiam recorrer ao Salvador. Nós ensinamos a eles que eles podiam confiar no Senhor, que eles podiam jejuar quando eles precisassem e que o Senhor os atenderia. E a fé deles foi aumentada por causa disso. E o Salvador foi tão generoso que, de fato, nós jejuamos por esse motivo, seguindo o conselho do nosso filho. E antes mesmo do nosso jejum terminar, o Senhor nos ajudou a solucionar. Então, talvez o gemido do Senhor fosse por as pessoas não valorizarem o aprendizado e o ensinamento para essas crianças, né? Talvez seja isso, mas, ou uma das coisas fosse isso também, mas o que eu quero dizer é que, como o profeta Nelson falou, nunca é cedo demais para se ensinar o Evangelho. Nunca é cedo demais. Nós precisamos ensinar nossos filhos a orar, a renovar seus convênios, a importância de se renovar os convênios todos os domingos, né? A jejuar, a ir ao templo. E nós não ensinamos isso só fazendo. Nós precisamos colocá-los para fazer também. Então, para que a fé deles sejam fortalecidas, né? Então, dessa maneira, o Senhor, ele lamentou muito por ver que aquelas crianças não estavam tendo oportunidade de serem ensinadas, de serem ministradas, de serem evangelizadas. E depois disso, o Salvador, ele disse, no 20, ele fala assim, e levantaram-se do chão, e ele disse-lhes, bem-aventurados sois por causa de vossa fé, e agora eis que é completa a minha alegria.
é completa porque agora ele conseguiu ministrar para toda a família. Ele conseguiu abençoar a todos da família. E era completa a alegria dele, porque todos os seus filhos foram ensinados, foram ministrados, foram abençoados. E depois de haver proferido essas palavras, ele chorou. E a multidão testificou isso e pegou as criancinhas uma a uma e abençoou-as e orou por elas ao Pai. Imaginar que o Salvador chorou, né? Mostra que ele conhece, ele sabe o que é tristeza, ele sabe o que é alegria. São poucas as vezes que conta-se nas escrituras que o Salvador chorou. E essa é uma das poucas vezes que mostra que o Salvador ele chorou. Mas aqui ele não está chorando de tristeza. Ele abençoou as criancinhas. E ele chorou por ter a oportunidade de fazer isso por elas. E muitas vezes, Salvador, ele também chora. Chora por saber do nosso potencial, de quão ensináveis nós podemos ser, nos tornarmos. E ele se angustia quando ele sabe disso e a gente não busca, a gente não quer, a gente não vai fazer. E depois de haver feito isso, e dirigiu-se à multidão e disse-lhes: olhai para vossas criancinhas. Então, depois que ele abençoou, que ele chorou, ele fez um alerta. Eu não digo que é um convite, ele ordenou, na verdade, para esses pais. Por isso que eu acredito que era isso que ele estava dizendo. Ele disse: ok, eu agora já ensinei, eu agora já ministrei, agora eu já abençoei os filhos de vocês, então olhem para eles, olhai para eles. Eu quero que vocês vejam eles agora de uma forma diferente, eles abençoados, né? Há quem diga que aqui estava sendo que essas crianças foram seladas aos seus pais. Eu já não sei se isso de fato é real, se isso é uma doutrina, porque eles ainda não haviam sido batizados, os seus pais. A gente vê mais à frente que eles são batizados, então não sei falar isso para vocês. Mas eu sei que o Senhor pediu para que eles olhassem para as criancinhas. E aí, pegando de uma forma de olhar, eu penso que não é só uma escritura olhar para vossas criancinhas. Além disso, de que maneira o Salvador gostaria que eles olhassem para essas criancinhas? E mais, de que maneira o Senhor quer que eu olhe para as suas criancinhas? Porque, irmãos, para o Salvador, nós seremos sempre criancinhas. Nós somos suas criancinhas. Ele deseja que nós sejamos como as criancinhas. Então, e certamente Ele deseja que eu também olhe para os meus irmãos, para as minhas irmãs, como criancinhas. Então, que tipo de olhar eu devo ter para o meu próximo? Qual é o olhar do Salvador? Que tipo de olhar o Salvador me recomendaria ter? Um olhar de julgamento? Um olhar condenatório? Ou um olhar de misericórdia? Um olhar de perdão? Um olhar de amor? Um olhar de mansidão? Um olhar de cuidado? Que nós possamos ponderar que tipo de olhar eu tenho tido e que tipo de olhar o Salvador deseja que eu tenha. Será que em meu olhar as pessoas conseguem ver o Salvador? Será que minha forma de ver os meus irmãos reflete o Salvador em minha vida, em minha alma? É algo a se pensar. E as escrituras, elas servem para isso, irmãos. Para nos ajudar a nos tornar como o Salvador é. Para nos ajudar a nos aperfeiçoar e corrigir aquilo que talvez eu nem saiba que é um erro, que é um defeito e que precisa ser corrigido.
E isso me fez ponderar de que maneira eu tenho olhado para as irmãs e irmãos que estão ao meu redor, né? Será que é com o olhar que o Salvador deseja que eu olhe? E continuando, para finalizar o 17, o Salvador, no 25, ele fala assim: logo depois, né, que eles lançaram o olhar para as criancinhas, que eles olharam, eles viram o quê? Anjos vindo ministrar. Pessoalmente, os céus se abriram e anjos vieram ministrar. Nós podemos ser esses anjos. À medida em que nós olharmos com o olhar do Salvador para essas crianças, nós seremos anjos na vida delas. Nós iremos ajudá-las a se aproximar mais do Salvador. Iremos fazer aquilo, trazê-los aqui. Iremos conseguir fazer isso, cumprir com isso, com esse chamado. E a multidão viu e ouviu e deu testemunho. E sabem que seu testemunho é verdadeiro, porque todas viram e ouviram, cada um por si mesmo, e eram cerca de 2.500 almas, entre homens, mulheres e crianças. Elas viram e testificaram que aquelas coisas eram verdadeiras por si próprias. Então, à medida em que nós ajudamos os nossos irmãos a se chegarem ao Salvador, elas por si mesmas saberão que Ele é o Cristo. Elas irão desenvolver o seu testemunho e poderão, por si mesmas, se achegarem a Ele. E também levar outras pessoas a se achegarem a Ele. Vamos agora para o 18. O 18 ainda estamos no primeiro dia. Olha, que dia extenso, né? Gigante esse dia. E no 18 ainda estaremos no primeiro dia da visita do Salvador. No 18, ele faz um convite aqui. Ele fala assim: e aconteceu que Jesus ordenou aos seus discípulos que lhe trouxessem pão e vinho. Foi uma ordem que o Senhor... Lembremos que no 17, no final, no 25, ele fala de uma numeração. Ele fala 2.500 almas entre homens e mulheres. Às vezes a gente estuda as escrituras, irmãos, e só lemos. Isso não teve importância, isso não teve significado. Eu só peguei a informação que tinha 2.500 almas lá. Tá, mas que informação isso pode me trazer de útil? Aqui a gente percebe como o Salvador ele é organizado. Como ele é um Deus de ordem, como ele se preocupa com cada um, né? Ele entendendo que tinha essa quantidade de pessoas, temos agora, olha, 2.500 almas aqui. E eu preciso que vocês tragam pão pra gente abençoar. E vinho. Eles precisavam trazer pão para 2.500 pessoas. E para isso eles precisavam ter essa informação, né? Então eles foram lá buscar pão e vinho. A gente não sabe qual era a distância que estavam, quanto tempo se levou até eles irem buscar, mas deu tempo do Salvador organizar todas aquelas pessoas até eles irem, os seus discípulos, né, que foram os que foram chamados como seus apóstolos na organização da Igreja do Salvador aqui, e eles foram buscar o pão e o vinho. Enquanto isso, o Salvador ficou organizando ali as pessoas, colocaram elas sentadas, né, para receberem o pão e o vinho. E assim que eles chegaram, o Senhor recebeu e fala assim, no 8. E quando os discípulos chegaram com o pão e vinho, Jesus tomou do pão e partiu e abençoou e deu a seus discípulos e mandou que comessem. Por que foi o Salvador que abençoou? Por que foi ele que os discípulos trouxeram e por que não foram os discípulos? Como hoje acontece, né? Que os sacerdotes vão lá e abençoam. O sacerdócio arônico vai lá e abençoa o sacramento.
Por quê? Porque o Salvador queria ministrar e ele tinha autoridade para fazer isso. Ele abençoou. E engraçado que ele fala assim no 4: e quando eles acabaram de comer e achavam-se fartos, mandou que dessem à multidão. A gente sabe que o pão, ele vem numa bandeja e um pedacinho, pequenininho, né? Não dá pra se sentir farto com aquele pedaço. Mas o simbolismo disso é muito maior, de que o Salvador, ele supre tudo que nós precisamos. Ele nos deixa farto. Existe a promessa de que quando nós bebemos da água, da fonte, da água viva, nós nunca mais sentiremos sede. E quando nós comemos do pão, nunca mais sentiremos fome. Então ele consegue nos fartar de esperança, nos fartar de fé, nos fartar de amor. E nós nos sentiremos fartos a partir do momento em que partilhamos, que experimentamos verdadeiramente do pão, do corpo do Salvador Jesus Cristo. Nós nos sentimos completos. E depois ele distribuiu, a todos para que todos se fartassem também. E é justamente isso. Quando Leí, ele experimentou do fruto. Ele sentiu uma alegria tão grande que talvez a gente possa colocar, ele se sentiu farto, de alegria, de vontade, de esperança, que ele desejou que outras pessoas também sentissem a mesma coisa. E estar ao lado do Salvador, a gente se sente completo. Se temos o Salvador em nossa vida, nada mais falta, nada mais importa. Nós não sentimos fome e nem sede, nada nos faz falta. E depois ele abençoou também a água. E aí ele dá uma instrução no 6, ele fala: e sempre procurareis fazer isto, tal como eu fiz, da mesma forma que eu parti o pão, abençoá-lo-ei e abençoá-lo vós. Então, ou seja, quando eu me for, quando eu me retirar, eu quero que vocês façam da mesma maneira que eu fiz aqui. Eu estou ensinando a vocês da maneira que precisa ser feito, que até hoje é a maneira que nós fazemos, a maneira que o Salvador nos ensinou a fazer. A igreja, ela não tira nada da sua própria cabeça. É tudo ensinado pelo Salvador. É Ele quem dirige essa igreja. É Ele quem nos ensina a forma que Ele quer. Nós ministramos a maneira dele, da forma dele, não da maneira que nós queremos que seja a ministração. E Ele diz que Ele não autoriza que seja colocado nem mais nem menos, que a gente não pode fazer nem mais nem menos. O que isso significa? Eu não posso acrescentar a minha própria doutrina, o que eu acho que tem que ser. Tem que ser a maneira que o Salvador me ensinou, a maneira, do jeito que ele criou. A organização dele, da igreja dele, tem que ser da forma que ele quer. 12 apóstolos com autoridade, do sacerdócio. O pão, ele tem que ser servido, a água, ela tem que ser servida como simbolismo do seu corpo e do seu sangue. Ele diz: e fareis isso em lembrança do meu corpo, o qual vos mostrei. Eu vos mostrei, vocês tocaram. Que doutrina, profunda. Que doutrina sagrada, eu diria. Sabermos que Deus, que o nosso Salvador, ele tem um corpo de carne e ossos, que sente o que nós sentimos. E ele está se propondo a sentir, compartilhar das nossas dores, nos ajudar em nossos fardos, a levar, a carregar junto conosco esses fardos. Ele se propõe a nos ajudar a nos tornarmos melhores, mais capacitados, mais desejosos de nos arrepender.
E ele nos convida a sentir a felicidade que é de ser um Deus. A felicidade que é de guardar os mandamentos do Senhor. Ele nos convida a experimentar disso. A felicidade de guardar os mandamentos do Senhor. E aconteceu que... Isso farei sempre a todos os que se arrependerem. Ele dá aqui outra instrução importante. O sacramento, ele é um momento muito sagrado. Um momento em que eu preciso me conectar com o Senhor. É um momento em que eu tenho que me lembrar. Por exemplo, eu me batizei na minha adolescência, né? Na minha juventude. Eu conheci o Evangelho com 13 anos. Hoje estou com 43. E eu preciso me reconectar àquele dia onde eu fiz esses convênios com o Senhor. Todos os domingos eu preciso me reconectar àquele dia. E me lembrar quais foram as promessas que eu fiz para o Salvador. E quais promessas Ele fez para mim. Então, uma das coisas que o sacramento ele me faz é me ajudar a lembrar desse convênio, me conectando com o Senhor, tomando o corpo dele sobre mim, né? Tomando do pão e fazendo essa união dele comigo, ele dizendo, olha, tamo junto, o seu fardo é o meu fardo, eu vou levar junto com você, mas para isso eu preciso me arrepender, para que eu consiga acessar esse poder de perdão, esse poder do arrependimento, esse poder de me tornar uma com Cristo, me tornar uma com Deus e Jesus Cristo, porque esse é um dos convites mais lindos que Ele nos faz. Ele deseja, eu fico pensando como um Deus, Ele deseja se tornar um comigo. Eu, imperfeita como sou, cheia de erros, cheia de, sei lá, de indisposição de ser melhor. Eu tenho um Deus perfeito que deseja se unir a mim e me convida todos os dias a me tornar uma com Ele. Me convida. E não só me convida, Ele me ensina. Ele fala, não, dá certo, vamos lá, levanta a cabeça, se arrepende. Eu criei uma forma de você se arrepender, de você se tornar uma comigo. E à medida que você se arrepender, a cada passo que você der, cada semana que você renovar os seus convênios comigo, partilhando do pão e da água, você vai se tornar uma comigo e com Deus. Você vai chegar onde eu sei que você pode. Você vai atingir o potencial que eu sei que você tem. E essa confiança que o Salvador tem em mim e em nós, com os seus filhos, é impressionante. Essa certeza que Ele tem de que é possível me tornar melhor do que eu sou. Então, se Ele acredita, eu também tenho que acreditar. E para eu acreditar, eu preciso me arrepender. Eu não posso tomar esse sacramento indignamente. Eu não posso chegar lá e esquecer dos compromissos que eu assumi com Ele. De esquecer quais são as coisas que Ele deseja que eu faça para me aproximar dEle. Essa conexão com Ele e com os convênios é o que vai me capacitar a voltar à presença do meu Pai Celestial. Eu tenho muita saudade, irmãos. Eu tenho muita saudade do lugar em que eu morava. Eu tenho muita saudade de viver com Deus
E eu tenho tanto medo de eu não me arrepender, de eu não reconhecer. Embora eu saiba que todos os dias o Salvador, Ele me convida. Ele me instrui através das escrituras, através de um anjo, que são os irmãos, meu bispo, meus líderes. Todos os dias Ele me instrui a ser melhor. E o meu medo é de ser tão cega, tão surda, tão... sei lá... de não querer me aproximar e me tornar uma com Ele. E não voltar. A possibilidade que passa em minha cabeça de não poder abraçar o meu Salvador, de não ouvi-lo dizer: bendita, serva boa e fiel, há um lugar aqui para você, reservado nas mansões do meu Pai para você. E saber que se isso não acontecer, não é porque Ele não me ama, não é porque Ele não desejou, não é porque Ele não me ensinou o suficiente, é porque eu não me arrependi o suficiente. É porque eu não quis, de uma forma digna, renovar os meus convênios. E qual é a forma digna? Me arrependendo, confessando os meus pecados, renovando os meus convênios, indo ao templo, estudando as escrituras, mudando o meu coração, transformando esse homem natural, mudando o coração desse homem natural. É para isso que o Salvador ele veio, para transformar, para mudar esse homem natural, fazendo com que se torne um homem melhor, uma pessoa melhor, uma pessoa de Deus. E agora, no 28, ele fala do capítulo 18, tá? Só pra gente não se perder. Versículo 28 do capítulo 18, ele fala: e agora, eis que este é o mandamento que vos dou. Não permitireis, sabendo que alguém participe indignamente da minha carne e do meu sangue, quando os administrardes. Porque todo aquele que comer e beber da minha carne e do meu sangue indignamente, come e bebe condenação para a alma. Portanto, se souberdes que um homem é indigno de comer e beber da minha carne e do meu sangue, vos proibireis. Ele não está falando de proibir, irmãos, de uma forma rude. Ele está falando de proibir, convidando o irmão, olha, se você fizer isso, você não vai chegar em lugar nenhum. Você não está acessando o poder expiatório do Salvador. Não vai ter efeito para sua vida, pelo contrário, é mais condenatório ainda, porque você ainda não entendeu o propósito. Então é desejoso que você se arrependa, que você se achegue a Ele com o coração limpo, com o coração puro. Então talvez é necessário que eu confesse para o bispo, talvez seja necessário que eu passe por um período de purificação, de compreender melhor, né, a expiação e experimentar um pouco mais a respeito disso. Então, se nós soubermos disso, nós precisamos alertar e ajudar, tá bom? Partindo rapidamente agora para o 19, ele se despede, finalmente, ele se despede aqui, já indo pro segundo dia, né? Ele se despede, as pessoas vão embora para casa, e quando chega em casa, a gente percebe que eles não estão cansados, né? Eles estão tão felizes com tudo que aconteceu que eles desejam que outras pessoas... É isso que o Evangelho faz. O Evangelho é transformador. Nós somos tão felizes de ter o Evangelho em nossa vida que a gente deseja que todo mundo sinta essa mesma felicidade, essa mesma alegria. Quando eu fui servir missão, o Evangelho, Jesus Cristo, Ele me salvou. Ele me tirou de uma tristeza enorme de quando eu era criança. Ele me redimiu.
E eu desejei que todas as pessoas sentissem isso, porque era tão bom aquilo que eu tava sentindo. E pra mim era inaceitável que outras pessoas não sentissem isso também. Então, eu me propus a servir uma missão. E eu queria que todos conhecessem o Salvador, como eu havia conhecido. Experimentassem, desculpa, irmãos, experimentassem dessa felicidade como eu havia experimentado. E que se aproximassem dele para ver quão lindo ele era, quão perfeito é a sua glória, quão perfeita é a sua... Perdão. Quão perfeito é o seu plano. E fala que esse povo, eles se esforçaram para chamar essas pessoas antes que anoitecessem. Por quê? Eu imagino, né? Naquela época não existia luz elétrica, claro. A gente sabe que muitas cidades tinham sido destruídas, então a gente nem sabe como é que estava ali, não tinha luz elétrica, não tinha energia. Cidades tinham sido destruídas, então eles estavam se esforçando para chamar essas pessoas antes que escurecessem. Mas ainda assim, escureceu, não deu tempo de chamar todo mundo, aí no 3 fala assim, sim, e mesmo durante toda a noite, espalhou-se a notícia concernente a Jesus. E a tal ponto se espalhou que houve muitos, sim, grande foi o número dos que lutaram afanosamente, constantemente, toda aquela noite. Lembrando que sem energia elétrica tinha tido uma devastação, destruição naquelas cidades, né? Quando Cristo foi morto, há 3 dias estava acontecendo tudo aquilo. Então, a fim de poderem estar na manhã seguinte no lugar onde Jesus aparecera à multidão. Então, afanosamente, de uma forma muito difícil, eles continuaram ali. Era difícil eles ensinarem, chamarem essas pessoas, porque eu não sei qual era a circunstância, mas era difícil, tudo na escuridão. Mas eles queriam que aquelas pessoas estivessem ali. Eles desejavam aquilo. Que elas também experimentassem o que eles haviam experimentado. Sentissem o que eles haviam sentido. Fossem abençoados como eles foram abençoados. Irmãos, é esse o desejo que nós temos que ter, entende? Esse desejo de que eu fui abençoada com o Evangelho. Eu fui abençoada com o amor do Salvador. Eu fui abençoada com o convênio. Eu fui abençoada com na coligação de Israel. Eu fui ao templo, minha família foi ao templo. Eu sou abençoada em poder renovar os meus convênios todos os domingos, em poder me arrepender. Eu sei como me arrepender, acessar a expiação do Salvador. Então, eu preciso desesperadamente buscar outras pessoas para que tenham a mesma coisa, para que sintam o mesmo que eu sinto, para que usufruam das mesmas bênçãos que eu usufruo. Não de uma forma orgulhosa, me sentindo privilegiada, de uma classe privilegiada. Pelo contrário, eu, por ter sido ensinada, é minha obrigação que eu ensine e que eu leve outras pessoas. Para que aquele dia seja um dia de glória, porque o Senhor diz que se eu levar uma alma até Ele, vai ser uma festa lá. Imagina se eu conseguir levar muitas. Agora, minha tristeza vai ser grande se eu chegar sozinha. Eu vou me sentir envergonhada, né? De chegar só, porque eu não fiz o meu trabalho, eu pensei só em mim, eu guardei o meu talento. E no 9, ele fala, e oraram por aquilo que mais desejavam. Eles fizeram todo esse trabalho, e o Salvador no 4, aqui no 4 ele fala, né, quem ele chamou como seus, ele organiza aqui a sua igreja, ele chama seus discípulos, ele chama os seus apóstolos, que é
E ele dá o nome, né, no 4, de quem são seus apóstolos, que é Nefe, seu irmão Timóteo, que foi levantado dos mortos. Lembram? Que tinham pessoas que morreram naquela destruição, então talvez ele foi ressuscitado. O Senhor também fez esse milagre da ressurreição ali, né? Ele também mostrou o poder dele, disso, de ressuscitar, trazendo esperança para essas pessoas. Timóteo, Tito, Theo, enfim, Matone, Matonia, irmã e seu irmão, e Cumenone, Jeremias, Jonas, Zedequias, Isaías. Então, todos esses foram chamados. Então, eles reuniram a multidão, né? E eles começaram a orar ao Senhor. Ele falou, vamos nos colocar de joelhos e vamos orar para o Senhor? Depois de haverem ensinado aquelas mesmas palavras que Jesus dissera, em nada variando das palavras que Jesus proferira, eis que se ajoelharam novamente e oraram ao Pai em nome de Jesus Cristo. E oraram por aquilo que mais desejavam, e desejavam que o Espírito Santo lhe fosse dado. Irmãos, eles poderiam desejar várias coisas ali, né? Cidades destruídas, mães que perderam filhos, pais, mulheres que perderam seus maridos, filhos que perderam seus pais. Eles podiam orar, pedindo, Senhor, ressuscita, Senhor, né? Restaura a minha casa, a minha cidade. Não. Eles oraram para receber o Espírito. Por quê? Porque eles já sabiam que o Senhor não ia estar mais lá com eles. Mas eles não queriam deixar de sentir aquilo que eles estavam sentindo. Nunca mais. Eles queriam sentir aquilo para sempre. E quando nós recebemos o Espírito Santo, irmãos, esse é um poder, o Espírito Santo, ele tem o poder de nos aproximar do Salvador. Nós podemos sentir o Salvador tão próximo de nós quando nós recebemos o Espírito Santo. Muitas vezes, através do Espírito, eu já tive medo de abrir os meus olhos e pensar que o Salvador estava ali. O Espírito, ele consegue me conectar com o Salvador. E é uma bênção nós termos recebido ele após sermos batizados. E eles desejavam, eles não queriam mais perder essa conexão com o Salvador. E eles sabiam que se eles recebessem o Espírito Santo, eles iriam manter essa conexão com o Senhor. E era isso que eles desejavam. Que bênção nós temos de ter o Espírito Santo ao nosso lado. Que felicidade nós temos de ter o Espírito Santo ao nosso lado. Será que em minhas orações eu agradeço por esse dom? Será que eu agradeço por esse ser, por esse Espírito celestial que me guia e que me conecta ao meu Salvador? Que me mantém, que me ajuda a reconhecer quando eu estou errada, me ajuda a reconhecer quem precisa de mim, me ajuda a reconhecer e entender as Escrituras. Será que eu tenho sido grata por Ele? Será que o meu coração deseja ter Ele ao meu lado? Será que eu acordo todos os dias falando, Senhor, mantém o Espírito ao meu lado? Será que eu tenho ponderado em minhas ações para que o Espírito não se afaste? Porque o Espírito, ele é muito sensível. Ele não habita em templos impuros. Então eu preciso o tempo todo vigiar, como as Escrituras falam, né? Eu tenho que manter, o Salvador, ele recomenda aqui que a gente vigie. Então eu preciso realmente me vigiar, me policiar e ver o que eu tenho feito que o Espírito que tem afastado o Espírito de mim. E quando eu tomo o sacramento, eu prometo que eu vou sempre me lembrar do Salvador. E o Espírito, ele me ajuda a lembrar do meu Salvador e a me conectar com ele. E eles foram batizados, né? E após, porque esse é o passo, primeiro eu sou batizado, depois eu recebo o Espírito Santo. Então eles foram batizados, todos eles. E depois eles receberam o Espírito Santo. E após receber o Espírito Santo, para finalizarmos, terceiro Nefe 19, 25, fala. E aconteceu que Jesus os abençoou enquanto oravam a ele. E seu rosto sorriu-lhes.
Que lindo, né? A gente viu o Salvador chorando. Eu acho que é uma das poucas escrituras, eu acho que é até agora a única que eu li onde o Salvador sorriu. E a gente às vezes pensa em um Salvador que só ensina, né? Mas aqui mostra o Salvador sensível, um Salvador que chora, o Salvador que sente o que a gente sente, o Salvador que quer compartilhar o corpo dele para levar o nosso jugo, se tornar um conosco. A gente aqui vê um Salvador que sorri, que se alegra com a nossa conquista, que se alegra com o nosso crescimento espiritual, que sorri quando a gente toma boas decisões, que se alegra com todo o nosso progresso, nossa conquista. E diz que ele sorriu. E no que ele sorriu, após ele sorrir, a luz do seu semblante iluminou a luz do semblante do Salvador. Iluminou o rosto dos nossos irmãos, como o semblante e as vestes de Jesus. E eis que sua brancura excedia toda a brancura, assim, não poderiam haver coisa alguma na terra tão branca como sua brancura. A brancura que o Salvador fala aqui, deixando claro, não é uma brancura de pele, né? É uma brancura de pureza. É uma brancura transparente, onde eu consigo ver. Espírito para espírito fala, onde eu consigo ver a tua alma e você vê a minha. Nesse momento, houve luz entre eles. A luz do Salvador estava neles. Será que eu carrego essa luz do Salvador? Quando as pessoas olham para mim, elas conseguem enxergar essa brancura, essa luz do Salvador? Meu semblante se torna luz? Eu tenho sido luz na vida de alguém, eu tenho sido luz na vida da minha família, dos meus filhos, eu tenho ensinado a eles, eu tenho perdoado meu marido, eu tenho perdoado os meus filhos, eu tenho me perdoado, eu tenho me ajudado, eu tenho sido misericordiosa comigo. Então, que a gente possa, irmãos, continuar buscando essa luz, nos purificar através do Salvador Jesus Cristo, através do seu Espírito, para que o Senhor, naquele dia, eu imagino que aquele dia, o dia que virá para todos nós, vai ser um dia, e desejo que seja para todos nós, um dia de felicidade, onde o Salvador, quando nos vê, ele vai sorrir. Ele vai sorrir e o seu sorriso vai iluminar o nosso corpo. E ele vai nos dar aquele abraço e dizer: bem-vinda. Bem-vinda, Roberta Buri. E naquele dia nós nos regozijaremos em família. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a sua igreja. Esse é o seu reino restabelecido na terra. Eu sou grata por saber que nós temos escrituras sagradas que nos aproximam do Senhor. Que nós temos um conhecimento amplo do ministério de Jesus Cristo e do seu trabalho. Que nós conseguimos enxergar através das escrituras o Salvador em sua maior bondade, pureza e generosidade. Que as escrituras sejam uma âncora em nossa vida. Que o Espírito Santo seja o nosso guia. Que nós possamos ministrar a maneira do Salvador, a maneira do Senhor. Que nossas crianças possam ser ensinadas. Que nós possamos receber a sua luz em nosso semblante. E eu deixo essa aula, esse debate, em nome de Jesus Cristo. Amém.